Pai, que todos nós possamos ter falado, Senhor Pai, e Tu que conheces os corações e as mentes, visto que Tu és realmente, Senhor Pai, o amor, Senhor Deus, que controla todas as nossas afeições, Senhor Pai, de tal maneira que todas as outras afeições sejam só um transbordar, Senhor Pai, do amor por Ti, de tal maneira que nenhuma das outras coisas, Senhor Pai, que, Senhor Deus, nós colocamos a afeição, se torne, Senhor Pai, um pecado, porque sempre é controlado por esse amor supremo, Senhor Pai, ó Deus, dos nossos novos corações, capturados pela Tua beleza, na pessoa do Teu Filho, no poder do Teu Espírito. Que nós, Senhor Pai, nesse pequeno tempo, Senhor Pai, que vamos olhar para a Tua Palavra, possamos, Senhor Pai, ser profundamente, Senhor Deus, tocados pelo Teu Espírito Santo. Não há nenhum outro meio, Senhor Pai, de santificação. Através da Tua Palavra nós fomos regenerados, vamos ser santificados, e nós só podemos realmente pensar nas coisas que são do alto, Senhor Pai, como estávamos vendo hoje pela manhã, olhando para aquelas 5 coisas na Tua Palavra, Deus. Que nós tenhamos uma mente completamente diferente, Senhor Pai, das coisas da terra, o que nos faz completamente diferente de todos os homens que não têm, Senhor Pai, a graça, ó Deus, de terem os olhos abertos para quem Tu és em Teu Filho. Nós Te agradecemos por tão grande misericórdia, tão grande salvação. Em nome de Jesus, amém. Nós queremos meditar, antes de cearmos, em Apocalipse 5, a partir do verso 1, João está descrevendo algo que é verdade definitivamente sobre todos aqueles que são filhos de Deus a partir dessa adoração no céu. Ele diz assim: então vi na mão direita do que estava sentado no trono um rolo escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos, e eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e quebrar seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o rolo ou olhar dentro dele. O rolo da história e do desfecho da história, né? Este é o livro dos decretos e conselhos de Deus, conselhos secretos de todos os decretos de Deus, sobre como as coisas se passarão com o seu povo, à medida que a história avança para o clímax, que é aqui, é o que a gente tem aqui. Esse livro que está nas mãos e que ninguém pode abrir, são tudo que Deus decretou, não é? E se ninguém pode conduzir tudo que Deus decretou até o desfecho final, então é trágico, não é? Então João começa a chorar, e aí diz: e comecei a chorar alto, porque ninguém era digno de abrir o pergaminho, ou de olhar dentro dele. E um dos anciãos me disse: não chore mais. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. E entre o trono e os 4 seres viventes, e entre os anciãos, vi um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Portanto, o que conquista, né, e traz o final da história, a conquista que torna o leão de Judá digno, que está sendo adorado no céu, digno de revelar os decretos de Deus, trazer fim à história que Deus decretou na eternidade, é uma conquista que é feita por um cordeiro que foi imolado, não é? Ele faz apesar de ele ser o leão da tribo de Judá, ele faz a conquista que dá a ele o direito de abrir o livro. Ele tem essa vitória como um cordeiro, não é? E que é exatamente o que o versículo 9 vai dizer: digno és de pegar o rolo e abrir os seus 7 selos, porque foste morto. Então ele tomou o rolo da mão direita daquele que estava sentado no trono
E quando ele tomou o rolo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um segurando uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque foste morto, e pelo teu sangue resgataste ou compraste, né, pessoas para Deus, de todas as tribos, línguas, povos e nações, e tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então você vê que nesse momento, igual nós estávamos fazendo há minutos atrás, o céu inteiro irrompe em adoração. Espero que estejamos todos lá nesse grande coral. E fica claro no versículo 9 que o efeito final da realização do sangue do Cordeiro de Deus é que todo o céu canta o valor do Cordeiro. Todo o céu para sempre canta a dignidade do Cordeiro. Digno és de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque foste morto. Então deixe isso soar, não é, como deixe isso tremular como uma bandeira sobre tudo aquilo que nós vamos olhar nesse instante, né? O efeito final da compra do Cordeiro é o louvor do Cordeiro. O fim, o cumprimento de todos esses decretos de Deus infalíveis é o louvor do Cordeiro de Deus. É o que nós somos levados agora já a experimentar em adoração, com igreja. O Salmo 99, 4 e 5 diz: também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés. E o Salmo 40, verso 16 diz: folguem e se alegrem em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, magnificado seja o teu nome. Eu quero ir além desse propósito final e tentar responder a 3 coisas aqui, rapidamente, para o nosso tempo hoje é difícil. O que o Cordeiro de Deus fez? Que esta cena magnífica, incrível, do final de todas as coisas, está descrevendo para nós o que o Cordeiro fez. Para quem ele fez isso? Quem são os objetos pelos quais ele fez isso? E o que nós vamos dizer às nações? O que nós temos que pregar ao mundo? Qual é a nossa mensagem ao mundo amanhã, em todos os lugares onde Deus está nos colocando? Então a primeira coisa é essa: o que o Cordeiro de Deus fez, que será o cântico eterno, começando aqui. O verso 9 do capítulo 5 diz: eles cantaram um novo cântico dizendo: digno és de tomar o rolo e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue resgataste ou compraste as pessoas para Deus, um povo para Deus, pessoas de todos os povos. Então o que ele fez? Ele morreu nas mãos de assassinos. É um cordeiro que foi morto, né? Ou abatizo. Esfazo é a palavra que usou aqui, e é a mesma que você usa quando um animal é abatido, né? Quando um animal era morto num sacrifício, um animal é abatido para o alimento, ele é o cordeiro que foi abatido, foi morto. E ao ser abatido, não com o sangue derramado, com o sangue do próprio Filho de Deus, ele comprou pessoas para Deus. Pelo seu sangue nos resgatou, nos comprou, agorazo, homens para Deus, pessoas para Deus. O ato central e fundamental e muito importante nesse verso é a morte de Cristo. Na verdade, toda a história aconteceu por causa da morte de Cristo. O mundo inteiro foi feito por causa daquela sexta-feira. A celebração da Santa Ceia é a celebração da razão pela qual Deus criou o mundo. A adoração no céu também é por causa daquela sexta-feira. Todas as coisas, assim o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o tão esperado Messias judeu, no verso 5, torna-se um leão semelhante a um cordeiro morto.
E essa é a crucificação de Jesus, Apocalipse 11, 8. E por causa dessa crucificação, que Paulo diz que não pregará nada a não ser Cristo e este crucificado, essa morte, esse derramamento de sangue, o leão, semelhante a um cordeiro, comprou um povo para Deus. Agora, o que isso significa? Comprado de quê? Comprado para quê? Comprado como? O que isso realmente faz de prático em todo o drama da história de Deus? Então, do que nós fomos comprados? E aqui que a gente quer começar. Apocalipse 1, 5 e 6 é muito semelhante a Apocalipse 5, 9. E dá para nós a primeira resposta. Nós fomos, antes de mais nada, resgatados do pecado. Aquele que nos ama, o texto diz, e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados, e nos fez reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e poder para todo sempre. Já Apocalipse 5:9 diz que o Cordeiro, pelo seu sangue, comprou um povo para Deus. Apocalipse 1:5 diz que o Cordeiro Jesus Cristo nos livrou dos nossos pecados pelo seu sangue. Portanto, quaisquer outros poderes que mantivessem o povo dele em cativeiro, e qualquer destino que os aguardassem por causa dos seus pecados, Apocalipse 1:5 diz que eles foram libertos por esse preço. E o preço foi o sangue do Cordeiro de Deus que nos libertou dos nossos pecados. O pagamento tinha que ser pago, era um pagamento pelos pecados. Nunca diminua um único pecado sequer, quando você pense em quem os pagou e a que preço isso foi redimido. E o pagamento foi o abatimento, como a palavra usada aqui para o abatimento de um animal, foi a morte do Cordeiro de Deus. E assim, a coisa fundamental que aconteceu na morte do Cordeiro foi que a pena de morte pelo pecado, a justa ira infinita de Deus foi paga. Então, libertar um povo dos seus pecados pelo pagamento do seu sangue, Apocalipse 1:5, é a mesma coisa que comprar um povo para Deus. O que é comprar um povo para Deus? É libertar esse povo do poder, da culpa, das consequências infinitas de cada pecado. Então, libertar o povo do seu pecado em Apocalipse 1:5 é o mesmo que comprar o povo para Deus pelo sangue do Cordeiro em Apocalipse 5:9. Significa então que o sangue do Cordeiro, a morte do Cordeiro, foi o pagamento da penalidade pelo povo de Deus, por um povo especial. Eles são agora livres dessa condenação, livres do seu poder, livres do seu domínio, nada vai acontecer com ele. Então o Apocalipse 1:5 diz, ele nos livrou de nossos pecados pelo seu sangue. Mas o sangue de Cristo fez mais do que isso. Essa é a primeira coisa. A segunda observação sobre o significado do que ele fez é que pelo seu sangue ele comprou pessoas para Deus. E essa segunda coisa está em Apocalipse 13, 7 e 8, e uma palavra aparece sobre a besta, os poderes, ou o poder que controla o mundo, o homem debaixo de tudo aquilo que o humanismo de tudo aquilo que é centrado no homem e não em Deus. E a Bíblia diz assim, foi permitido fazer guerra aos santos e conquistá-los. E a autoridade foi dada sobre cada tribo, e povo, e língua e nação. Então observe o link disso com o capítulo 5:9, onde o sangue de Cristo comprou as pessoas para Deus de toda a tribo, língua e nação. A besta recebeu autoridade sobre todos eles, e todos os que habitam na terra adorarão a besta. Deixe isso penetrar no seu coração, todos, sem exceção, exceto um grupo. Só um grupo em nenhum momento se curva à besta.
todo aquele cujo nome não foi escrito antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto, adorará a besta. Ou seja, apenas aqueles que têm seus nomes no livro antes da fundação do mundo não adorarão a besta. Então havia, por assim dizer, um livro antes que a primeira coisa fosse criada, antes da fundação do mundo. Havia um livro, e esse livro continha nomes de um povo. E se o nome de uma pessoa estava no livro, essa pessoa será impedida na história de adorar a besta. Você vê, não é se você não adorar a besta, o seu nome vai ser escrito num livro, mas porque o nome de alguém está nesse livro antes da fundação do mundo, ele vai ser impedido de adorar a besta. Eles foram salvos do domínio, da sedução e de todas as coisas que mais nada pode livrar o homem, a não ser o fato de o seu nome estar lá nesse livro escrito antes da fundação do mundo. E esses nomes compreendiam um povo, não é? E esse povo foi espalhado em todas as nações, tribos, línguas. Eles foram escritos no livro antes de Deus criar o mundo. E o nome do livro é o livro da vida do Cordeiro que foi morto, do Cordeiro que foi abatido, que foi assassinado. Não é? A mesma expressão, quando Apocalipse 5,9 diz que pelo sangue do Cordeiro morto, ele comprou um povo para Deus, ele comprou dos seus pecados, e ele comprou para eles a impossibilidade deles se curvarem para a besta. Isso significa não apenas que ele os comprou dos seus pecados, como está em 1,5, mas também que, porque ele morreu e o sangue foi derramado, eles nunca adorarão. Que isso é uma das coisas que Jesus comprou para esse povo peculiar. E essa é a razão porque o nome do livro, esse livro nos quais esses nomes são escritos, é o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então eles estão no livro e, portanto, eles estão protegidos da idolatria pelo sangue do Cordeiro. Eles estão protegidos de todos os poderes sedutores opostos a Deus, não por causa de algo que eles fazem no tempo, mas porque o nome deles estava escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então o sangue do Cordeiro protegeu do poder da besta e comprou a transformação desses corações para que eles não adorassem. E a gente ainda vai voltar a isso antes do fim. Então a gente viu já dois significados da palavra de Apocalipse 5,9: pelo teu sangue compraste pessoas para Deus. O que acontece? Ambas descrevem do que nós fomos resgatados, ou do que nós fomos comprados. Ele pagou o preço da penalidade de todos os nossos pecados. Ele recebeu a ira infinita, mas tirou de nós toda a possibilidade de sermos condenados, mas ele garantiu, com o efeito do seu sangue, também que seus corações jamais adorassem ou fossem capturados pela sedução que o mundo inteiro é capturado por não ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando nós falamos que Jesus nos comprou com o seu sangue, ele nos comprou da penalidade do pecado e nos comprou da rebelião e da incredulidade do coração, que se volta de Deus para outra coisa, como fonte daquilo que daquilo que o homem sente que precisa, substituindo Deus por qualquer coisa que não é Deus. Mas uma outra observação aparece sobre do que essas pessoas são compradas quando diz: pelo seu sangue compraste pessoas para Deus. Vem de Apocalipse 14, 9 e 11 e Apocalipse 20, verso 15. Se alguém adora a besta, você vê que o sangue de Jesus impede, torna impossível as pessoas que têm o nome lá adorar a besta. Mas quem adora a besta, algo inexoravelmente acontece. Portanto, ao prover para esse povo um coração que jamais se curva a isso,
você é resgatado de outra coisa. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro de Deus. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Apocalipse 14, 9 e 11. E se o nome de alguém não estava escrito no livro, ele vai adorar a besta, e adorando a besta, ele está debaixo dessa ira infinita, sem ter descanso eternamente, não é? Sofrendo tormentos diante dos santos anjos e do Cordeiro, não é? E é lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Assim, a última e mais terrível coisa a dizer sobre as pessoas compradas, que são salvas pelo sangue do Cordeiro de Deus, é que por essa compra elas foram salvas da ira infinita de Deus, que inexoravelmente todos que adoram a besta e todos que não têm o seu nome no livro escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, adoram. Só quem tem um nome lá que não faz, então estão inexoravelmente debaixo dessa ira infinita. E essa ira, por isso que essa metáfora, ela arde como um fogo que nunca se apaga, não é? E que resulta então em tormento que dura para sempre, ou seja, nenhuma luz vinda de Deus, a não ser sua ira. Então Apocalipse 14, 10 diz: ele também beberá o vinho da ira de Deus. O verso 11 diz: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Apocalipse 20, 15 diz: ele foi lançado no lago de fogo, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Isso nos leva ao que Jesus disse quando estava conversando com Nicodemos, que ele disse que quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. A única maneira de estar debaixo da ira, você vê, o nome não está escrito naquele livro antes da fundação do mundo, o que protege, por causa do sangue de Cristo, essas pessoas de mergulharem nessa idolatria que coloca as pessoas nesse lugar. É isso que Paulo está falando em Romanos 5, 9. Visto que agora fomos justificados por seu sangue, muito mais seremos salvos por ele da ira de Deus. Assim, João nos dá pelo menos 3 respostas, e a gente podia ver algumas outras, a essa pergunta: do que o sangue do Cordeiro livra o seu povo? Porque se rompeu essa adoração, nos liberta da condenação dos nossos pecados, não é? Da justiça de Deus, nos liberta de um coração de incredulidade que dá lugar à adoração a outra coisa que não é Deus, e nos liberta por causa disso do tormento eterno sob a ira de Deus no lago de fogo, onde o seu tormento sobe, não é, para todo sempre. Agora, você vê, é isso que o sangue faz por nós. Todos os nossos pecados pagos, um novo coração que jamais vai se voltar de Deus para aquilo que se opõe a Deus, como fonte de nada, e com isso, libertos para sempre dessa ira infinita. Agora, para que isso acontece? Para que nós somos comprados assim? Porque Apocalipse está nos dando toda essa imagem. Ele nos comprou para Deus. É isso. A primeira resposta do apóstolo João em Apocalipse 5,9 é que ele os comprou para Deus. Então ele revela o que isso envolve no versículo 10: pelo seu sangue compraste pessoas para Deus. Ou seja, antigamente eles não eram o povo de Deus. Todos os seres humanos são possessão de Deus. Deus criou todas as coisas lhe pertencem.
não é? No céu, na terra, no inferno, em todos os lugares. Tudo é dele como possessão. E eles podem ter sido possessão de Deus em virtude da criação, de modo que Deus tinha o direito de fazer com eles e com tudo que ele criou o que ele quiser. Mas eles não eram o povo de Deus. Eles não eram o povo de Deus como um tesouro. Não eram o povo de Deus como uma família. Não eram o povo de Deus como sacerdotes na sua presença, ou como governantes em seu reino. Mas Apocalipse 5,10 diz que por esta compra você os fez, tu os fizeste um reino e sacerdotes para Deus, e eles reinarão na terra, reinarão para sempre. São reinos, sacerdotes e governantes ao nos comprar para Deus. Então eles são comprados pelo sangue do Cordeiro para pertencer a Deus, primeiro como um reino, que Deus, como um rei, para sempre os protege, os fornece, os guia, determina que todas as coisas, anjos e demônios, céu e terra, cooperem, cada coisa na história para o bem deles. Então Deus protege, fornece, guia e satisfaz como um rei as pessoas que foram compradas com sangue. Segundo, como sacerdote, ou seja, todos eles têm um acesso livre a Deus, que satisfaz todas as coisas neles pelo sangue que foi derramado. Em terceiro lugar, eles são co-governantes sobre a terra, e é para isso que eles foram comprados, para Deus, para que essas três coisas fossem uma realidade inexorável na vida deles, para pertencer a Deus como sua possessão preciosa, não apenas a possessão que ele criou, mas como seu tesouro peculiar, no qual está todo o seu coração, como um sacerdócio a seu serviço, com acesso direto, completo a Deus, e como magistrados compartilhando o seu reinado. E tu os fizeste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, o que o Cordeiro fez quando nós celebramos cada vez que tomamos o cálice, quando cada vez acordamos de manhã, imediatamente nossa mente se volta para a realidade que nós existimos para o Cordeiro e que todas as coisas foram feitas naquela sexta-feira, ou seja, um pensamento que está contínuo em nós. Ele morreu e morrendo comprou um povo para Deus, o que significa que pelo sangue dele, ele comprou pessoas, significa que pelo menos quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, seu sangue foi uma espécie de pagamento, não foi algo que poderia fazer algo, pagou completamente por um povo específico, que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, é para isso que o Pai enviou o seu Filho, para libertar um povo da pena dos seus pecados, libertá-los de um coração rebelde, que inexoravelmente adorariam a besta e não a Deus, e dar a eles a eterna honra e alegria de pertencer a Deus como tesouro, como aquilo que é precioso ao seu coração, como um reino, como sacerdotes e como magistrados sobre a terra. Foi isso que o Cordeiro de Deus fez. Agora a questão é, quem o Cordeiro comprou? Quem são essas pessoas que o Cordeiro fez isso? Para quem o Cordeiro fez todas essas coisas? Para quem Jesus fez a compra? Quem são as pessoas mencionadas em Apocalipse 5:9? Digno és tu de tomares o rolo e de abrires os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste pessoas. Quais pessoas? A palavra povo não está no texto grego. Simplesmente diz, pelo seu sangue tu resgataste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Isso foi colocado para ficar melhor arranjado
para nós. Talvez a razão de João evitar repetir povo, porque ele ia dizer de todos os povos lá na frente. Mas João está dizendo que de todos os povos, tribos e nações, Deus comprou um povo. Quem são eles? Você vê que não tem a menor possibilidade de ser todos. A primeira coisa a notar é a palavra de. Ele comprou essas pessoas de cada nação, de cada tribo, de cada cultura. Então, pelo seu sangue, tu compraste pessoas para Deus. De ek é a palavra, né? Por exemplo, Apocalipse 14:4, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para o Cordeiro de Deus. Apocalipse 14:4. Isso é diferente de dizer, tu compraste as tribos, as nações, tu compraste as línguas, as culturas. Isso não é dito em lugar nenhum. Tu compraste o mundo. E é diferente de você dizer, tu compraste todas as pessoas, de todas as tribos, todas as raças, nações, mas tu compraste de cada tribo pessoas. Tu não compraste as nações, as tribos, as culturas, as línguas, mas de cada uma delas tu compraste pessoas. Então o Cordeiro comprou um povo que está disperso entre todas as nações, entre todas as culturas, em todos os tempos. João está nos mostrando novamente o que Jesus disse em João 10:15-9: eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. E tem outras ovelhas que não são deste aprisco, devo trazê-las também, e elas ouvirão a minha voz. Então, com seu sangue, ele comprou um povo de cada nação, da nação brasileira. Ele não comprou a nação brasileira, mas ele comprou pessoas da nação brasileira e de todas as nações. É por isso que ele disse, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste. Eram teus e tu me deste. De cada tribo, de cada nação, língua, povo, cultura, ele comprou pessoas. Ele nunca comprou povos, nações ou culturas. Então, com o seu sangue, ele comprou um povo, as suas ovelhas, e ele vai reuni-las por meio dos seus mensageiros. Quando ele diz, elas ouvirão a minha voz, ouvirão a voz pregada. Ou seja, as testemunhas que realmente pregam a palavra de Deus são a voz do pastor que chama eficazmente as suas ovelhas em todas as tribos, línguas e nações. As ovelhas ouvem sua voz e o seguem. Ele diz, elas me ouvirão e me seguirão. E ele reúne então de todas as tribos, línguas e nações um povo que ele separa. Então, a igreja não é o plano de Deus para salvar o mundo. A igreja é quem Deus salva do mundo. Um povo que é tirado de cada tribo, de cada língua e nação. Isso é o que João quis dizer quando ele disse em João 11:51-52, que Jesus morreria para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. É o que Paulo quis dizer quando ele disse aos anciãos de Éfeso, cuidai da igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Essa igreja que está espalhada em todas as tribos, línguas e nações, ele diz para essas ovelhas que Jesus comprou, que estavam naquele livro escrito antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, ele está dizendo para aqueles pastores em Éfeso, cuidai da igreja de Deus aqui, que ele adquiriu com o seu próprio sangue, Atos 20:28. Então ele comprou a igreja com seus. Ele não derramou o seu sangue para ver o que ia acontecer. Ele comprou a sua igreja com o seu sangue. Ele comprou um povo de cada tribo, de cada língua, de cada nação. Ele não comprou nação, ele não comprou uma tribo, não comprou tribos, línguas, nações, mundo. É o que Paulo quis dizer em Éfeso 5:25, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e por ela somente.
É o que Jesus quis dizer quando disse na última ceia: este cálice que é derramado por vós é a nova aliança do meu sangue. É derramado por vós. Lucas 22, 20. E é o que é garantido pela nova aliança. Se o sangue foi derramado por aquela pessoa de cada tribo, língua e nação, elas recebem algo por causa da compra do sangue do Cordeiro. Eles recebem um coração, uma nova natureza, porque isso foi comprado com o sangue. E eu te darei um novo coração e um novo espírito porei dentro de você. Essa é a nova aliança. E tirarei da sua carne um coração de pedra e lhe darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis em meus estatutos, em minha vontade, e tenhas cuidado de obedecer a minha palavra. Essa é a nova aliança. É isso que Jesus está dizendo. Esse é o novo cálice da nova aliança. Esse é o cálice do meu sangue que é derramado por vocês, trazendo essa bênção da nova aliança. Em outras palavras, o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro, comprou um povo por esse sangue que é impedido de adorar a besta, não é? Como nós vimos, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, Apocalipse 13, 8. Eles são um povo escolhido pela graça antes da criação do mundo, Efésios 1, 4. E aqueles que ele escolheu, ele comprou. E aqueles que ele comprou, ele chamou. E aqueles que ele chamou, ele livrou do culto à besta. E aqueles que com esse novo coração, ele justificou e perdoou. E aqueles a quem ele justificou, ele glorificou. Então a compra do sangue de Cristo foi uma compra real. Ela fez todas essas coisas. Ele fez todas essas coisas por pessoas específicas de todas as tribos, línguas e nações, e não por todas as tribos, línguas, povos e nações. Ele obteve para sempre o que ele pagou naquele dia. Nenhum deles, ele diz, será perdido. Nenhuma das minhas ovelhas. Porque o meu sangue garantiu todas essas coisas, para cada uma delas. Essa é a primeira coisa a dizer em resposta à pergunta: quem são as pessoas que ele comprou? Elas são as pessoas que estavam no livro, naquele livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Elas foram escolhidas, não agora, mas antes que o mundo... que o universo é a igreja, é a noiva, são as ovelhas, os filhos, todos aqueles que Deus chamar eficazmente, porque é o sangue que garantiu todas essas coisas. E a segunda coisa a notar sobre esse povo comprado é que eles são de todas as tribos, línguas, povos e nações. De todas as coisas que eu poderia dizer, né, num espaço tão curto, num assunto tão denso, sobre os propósitos globais de Deus para cada tribo, pense nisso, queridos. Milhares deles, milhões e milhões e milhões, cada idioma, não é? Mais de 6.000 idiomas existem. Cada povo, cada nação, não uma nação, não um povo, não é? Mas de cada nação, de cada povo, de todas as coisas que eu poderia dizer sobre quantos deles vão ser chamados através de mim, de você, de todos aqueles que Deus chamou anteriormente, e que nada pode impedir isso, porque não é que nós estamos pregando para ver se conseguimos alguns, é que de cada povo, língua, nação, Deus escreveu os seus nomes no livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eles são livres de todo o poder da condenação do pecado. Eles são livres com um coração que nunca poderá se curvar finalmente e adorar e ser capturado, fascinado por aquilo que não é Deus. Eles são escolhidos de todas as partes, e nós não temos nenhuma dúvida de que eles estão em todos os lugares onde nós estamos.
Então, quando Paulo quis mostrar aos adversários em Filipos que é inútil se gloriar na carne, em distinções humanas à parte de Cristo, Paulo faz algo muito peculiar que deve tirar de nós toda a ideia de impossibilidades, mas também dá a nós uma ideia de quão inclusivo isso é. Todos os povos, línguas, nações, todos os tipos de pessoas, ricas e pobres, fortes e fracos, inteligentes e ignorantes, de cada grupo, Deus nunca comprou os pobres ou os ricos, ou os brasileiros, mas de cada uma dessas partes, Deus comprou. Nenhuma dessas coisas é um impedimento ao chamado de Deus. Nem um homem ser rico, nem pobre. Nem ser culto, nem ser ignorante. Então Paulo, quando ele vai mostrar aos adversários em Filipos que é inútil se gloriar na carne, em distinções humanas à parte de Cristo, ou seja, qualquer coisa fora de Cristo não é uma distinção para nós válida. Então ele fala assim em Filipenses 3, 4 e 6, se alguém pensa que tem motivos para confiar na carne, muito mais eu tenho. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça da lei, a justiça sob a lei, irrepreensível. Ou seja, um povo histórico, Israel, maravilhoso. Mas ele disse, se não tiver entre aqueles que Cristo, se você não está em Cristo, ou seja, se você não está entre aqueles que Cristo comprou de Israel, ser de Israel é totalmente inútil. Não traz nenhuma distinção. A tribo homenageada, um dos gritos de guerra de Israel sempre era por Benjamim. E Paulo está dizendo, da tribo de Benjamim. Ele era da elite cultural, linguística e étnica, né? Ele é hebreu de hebreus. Ele tinha a maior exclusividade religiosa possível. Ele, segundo a lei, foi fariseu. E ele tinha todas as homenagens, honras, tudo aquilo que você precisava ter para ser estimado, tanto como judeu, como também como um cidadão romano. Todos objetos, descrições venerados pelos homens. E, no entanto, todos eles são inúteis onde Cristo está faltando. Nenhuma distinção humana é importante. Se Deus comprou homens de todas as tribos, línguas, nações, camadas sociais, todas elas são totalmente inúteis fora de Cristo. Nem para o homem se gloriar, nem para acharmos que, de alguma maneira, alguma nação, alguma tribo, alguma língua, ou algum grau de instrução, ou alguma posição, possa ser, na verdade, algo que possa ser importante, a não ser que esteja em Cristo. Ou seja, qualquer ganho que eu tive, eu considerei por perda, por causa de Cristo. E, no entanto, o Cordeiro Morto comprou um povo de cada uma dessas culturas, dessas camadas sociais, dos níveis intelectuais. Todas essas coisas não têm importância e, ao mesmo tempo, todas essas coisas não são nenhum impedimento. A questão é, eu comprei entre os ignorantes esses, e esses, então, receberão aquilo que o sangue do Cordeiro comprou. Eu comprei esses entre os sábios, então, esses sábios virão. Eu comprei esses entre os brasileiros, entre os russos, entre os ucranianos, entre os ingleses. Eu comprei de todas as tribos, eu não comprei os ingleses, nem os brasileiros, mas de todas as tribos. O status étnico não tem nenhuma importância. A única coisa que é importante é se aquela pessoa está em Cristo ou não.
estava em Cristo na eternidade. Então nada nesse mundo, a cultura que ela nasceu, ou o nível social que ela tem, ou o nível intelectual, nada disso será uma barreira para ele ser chamado. O que Cristo comprou, ele vai ter. Não há nada que seja superior ou inferior. A questão toda é estar em Cristo. Fora disso, o resto todo é lixo. Você não pode pensar que ou num estado que o mundo acharia inferior ou superior, é vantagem de alguma forma para ser chamado, ou é um impedimento. Em todo o mundo as pessoas se sentem superiores em relação à sua tribo, seu povo, sua língua, sua etnia, ou se sentem inferiores por causa da sua cultura, por causa do lugar que nasceu. Então há um senso de superioridade ou de inferioridade. Essas coisas não têm nenhuma importância, nem para ser mais fácil essa pessoa enxergar a beleza de Cristo, e nem para tornar mais difícil. Não importando onde a pessoa está, se ela está entre todas essas camadas, povos e nações que Jesus comprou, ele terá. E nessa realidade, esse cântico flui. O Cordeiro de Deus infalivelmente comprou pessoas de todas as camadas sociais, de todas as tribos, de todas as nações. Ele não comprou nenhuma camada social, não comprou nenhuma grau de intelectualidade, mas entre todos eles ele comprou. Ele não comprou pessoas de nenhuma época específica, mas de todas as épocas que ele comprou, ele terá. Então a eficácia da sua compra, do seu sangue, não pode ser interrompida nem pelo orgulho de um homem como Paulo, de estar no ápice de todas as coisas que faziam um homem grande. Deus comprou Paulo. Paulo era um daqueles entre os sábios, os grandes, que Jesus tinha comprado com seu sangue, e que tinha o seu nome escrito na livro do Cordeiro. Então ele vai ser chamado, em meio à sua posição elevada, em meio à sua mente extraordinária, não será impedimento. Mas aquela escrava de Filipos, aquela escrava que era possuída por um espírito maligno, também foi comprada. Nada vai poder impedir dela ser trazida. O mesmo sangue comprou um e comprou o outro, tão diferentes, tão distantes. Ele conquistou cada um pelo seu sangue. Ao mesmo tempo que o ensino bíblico direto, claro, é que ele não comprou todas as nações, todos os povos, todo o mundo, ou comprou alguma camada social. Ele comprou pessoas para Deus de todas essas. Separou e tira elas. Seu sangue vai quebrar as costas de todo orgulhoso, como é o apóstolo Paulo. Mas ele vai elevar também o seu sangue, o mais ignorante, à compreensão da verdade salvadora. Ele vai destruir toda a superioridade tribal, mas também nenhuma inferioridade tribal vai impedir ele de ter aquilo que ele comprou. O sangue do Cordeiro vai derrubar todo esnobismo linguístico, mas ao mesmo tempo ele dá esperança a toda vergonha linguística. Ele consegue superar o maior esnobismo intelectual, trazê-lo à compreensão do Evangelho e à humilhação a que o homem é levado ao ver a realidade, mas também ele vai trazer do mais baixo. Nada disso é um impedimento, e de todas, nenhuma classe dessa tem preeminência. De todas elas, ele comprou homens para Deus. E o que faz não é cada homem e cada condição do homem que facilite ou não facilite.
tudo é se ele comprou aquela pessoa para Deus com o seu sangue. Em outras palavras, Apocalipse 5:9 não apenas nos diz o alcance multiétnico, global, de todas as camadas da compra de Cristo, também aponta para os tipos de obstáculos: orgulho, inferioridade, medo, que não podem derrotar a conquista do sangue. Nem o mais orgulhoso, você pode achar que o orgulho de um homem como Paulo é muito forte, então isso não pode derrotar a conquista do sangue de Cristo. Ou um homem pode se sentir muito inferiorizado, isso também não pode impedir a conquista do sangue de Cristo. Então isso depois coloca eles juntos. O preço é pago, as pessoas são compradas, não há nenhum orgulho, porque você vê um homem como Paulo é humilhado e considera todas as suas coisas grandes lixo. A escrava de Filipos é chamada e colocada no mesmo lugar. Tudo isso só por causa do sangue de Jesus, não porque ela tinha um coração mais favorável, não, ela era escrava, oprimida, e ele era livre, cidadão romano, importante. Tudo o que define é só o sangue. Por isso que toda adoração flui assim nessa cena para ele. Nenhum constrangimento étnico pode mudar a realização do sangue do Cordeiro. Cristo receberá a recompensa do seu sofrimento. Se ele comprou um homem de uma nação, esse homem será dele. Se ele comprou homens de todas as nações, esses homens em todas essas nações serão dele. Todas as nações não serão dele, simplesmente porque ele não comprou elas com o seu sangue. E ele vai receber a recompensa. Nada, nem uma gota do seu sangue derramado ficará sem a recompensa correta pela qual ele derramou o seu sangue. E finalmente, então, o que nós vamos pregar às nações? O que a igreja está para fazer no mundo? E nenhuma outra coisa. Nós vamos pregar essa mensagem para todas as tribos, línguas e nações. Nós sabemos que não há nenhum público-alvo. Deus salva mais pessoas aqui. Deus salva mais pessoas dessa cultura, dessa nação, dessa camada, com esse nível intelectual ou sem nível intelectual. Tudo isso não existe. Nós, quando olhamos para qualquer cultura, para qualquer nação, para qualquer nível cultural, alto ou baixo, nós sabemos, Jesus comprou com o seu sangue homens aqui. Por isso que Jesus, a cidade de Corinto, ninguém é convertido ainda, mas ele diz: eu tenho muito povo nessa cidade. Como tem povo nessa cidade, se lá não tinha uma igreja, ele estava dizendo para eles: aí em Corinto há muitos que eu comprei com o meu sangue, são meus. Eu não comprei Corinto inteira, mas muitos aí eu comprei. Então eu vou chamá-los. Então, quando a gente sai às nações, não se engane, Deus usa emissários, embaixadores humanos para falar em seu nome. Ele disse: eu vou reunir as minhas ovelhas com a minha voz. E é isso que nós dizemos ao mundo. O Deus que fez os céus e governa todas as coisas, a terra, o Deus santo e soberano que dirige cada coisa para o seu propósito final, que considera cada ser humano responsável pelo seu pecado e todos eles dignos da sua ira infinita, pecado que cometemos contra ele e que também cometemos uns contra os outros, que desonra e não mostra a sua glória em todas as camadas, em todas as nações, em todas as culturas, mas em misericórdia soberana, infinita, Deus comprou de todas as tribos, línguas, nações, mostrando que não tem nada a ver com a tribo, com a cultura,
Só o que importa é o sangue do seu filho. O sangue dele que comprou vence todas as coisas, todas as barreiras. Quer o senso de superioridade, quer o senso de inferioridade, quer o orgulho étnico, porque eu acho que eu nasci num país grande, evoluído, poderoso, ou a minha falta de orgulho porque meu país é exatamente o oposto, é o mais pobre, sem condições, sem desenvolvimento. O sangue não conhece essas barreiras. Um povo de todas as tribos e línguas, povos e nações do mundo, incluindo da sua cultura, incluindo o Brasil, incluindo as pessoas que você convive. E é por isso que você foi mandado ao mundo, é por isso que nós não precisamos marcar o dia e hora que nós pregamos o Evangelho. Nós sabemos que Deus tem um povo que Ele comprou, que está espalhado em todas as camadas, em todas as culturas, em todos os níveis culturais, em todos os lugares. E Ele enviou o seu único eterno e divino Filho, Cristo, ao mundo para realizar uma grande salvação por sua morte e ressurreição. Essa é a nossa pregação, e essa é a razão por que nós pregamos em todos os lugares, para todas as pessoas, e não temos nenhuma expectativa de que alguém mais inteligente entenderá, mas que também alguém mais inteligente não será chamado. E não temos nenhuma expectativa de que alguém é ignorante demais para compreender, porque nós sabemos que é o sangue que comprou, que faz isso. Quando Ele derramou o sangue, o seu sangue infinitamente valioso, Ele comprou essas pessoas definidas, espalhadas em nenhum lugar que você possa dizer, estar nessa cultura, estar nesse nível cultural, facilita a pessoa compreender, ou atrapalha a pessoa de compreender. Você começa a olhar todos os homens, todas as culturas, com um único olhar. O sangue de Jesus comprou pessoas aqui. Não há nada que possa impedir delas serem chamadas. Nem sua cultura, nem sua falta de cultura, nem sua riqueza, nem sua pobreza, nem sua dureza, nem o fato dela ser doce. Nada disso ajuda ou impede. A única coisa decisiva para alguém vir a Cristo é o sangue de Cristo ter comprado ela para Deus. O sangue fará todas essas coisas, porque quando Ele morreu para todas essas pessoas espalhadas em todas as tribos, não todas as tribos, não o mundo, Ele pagou a pena já do pecado de todas elas, para sempre, diante de Deus. Ele já libertou elas da ira infinita de Deus. Ele já assegurou para elas um coração que vai adorá-lo, bendizê-lo, e uma fé e uma esperança invencível. E Ele já tirou eles na eternidade da escravidão na qual Ele tirará no tempo. E todos eles, sem exceção, serão um reino, seus sacerdotes, seus magistrados sobre o mundo. Está terminado, é isso que Ele falou. Eu comprei todos, eu derramei meu sangue, todos, de todas as tribos, línguas e nações, que eu comprei com o meu sangue, virão, ouvirão a voz, através de Josemar, através de você, através de todos os que Ele chama. Ninguém está fora de ser a voz dEle, a voz que Ele usa no mundo. E nós não temos vergonha de pregar o Evangelho. Essa pessoa é muito culta, então eu acho que a cultura vai atrapalhar. Não, Ele foi comprado pelo sangue. Ou então essa pessoa é muito ignorante, ou essa pessoa é muito pobre, ou essa pessoa é muito rica, ou essa pessoa é de um país com IDH muito alto, onde as pessoas são mais duras, ou essa pessoa é de um país, de uma nação com IDH tão baixo, tantas misérias, essas pessoas não têm nem,
Essa pessoa não vai nem entender, ela está com tantas preocupações com outras coisas, tudo falso. Só o que importa é o sangue. Toda essa gloriosa salvação que Deus realizou em Cristo é uma obra terminada para todas essas pessoas, acabada. É isso que ele disse quando disse está terminado. Todas foram compradas. Meu sangue adquiriu todas elas. Eu terei todas elas. É uma redenção completa. É a maior obra que Deus fez e é a que vai mostrar mais sua glória por toda a eternidade. E você vê, é grátis. Ninguém, por razão nenhuma, pode ganhá-la. Ninguém, por pertencer a qualquer tribo, raça, nação, tem mais direito ou está mais próxima dela ou mais distante por causa disso. Porque nenhuma dessas coisas definem isso. Você não pode ganhar, não importa que raça, tribo, nação você seja, camada social, mas você não pode comprá-la, você não pode trocar nada por ela, você não pode merecê-la, nem sendo miserável, nem sendo milionário, nem sendo a pior pessoa que a humanidade diria que você é, nem sendo a melhor pessoa. Isso não coloca você dentro, nem fora. Você não pode completar o que o sangue dele fez. Tudo o que acontecer na vida dessas pessoas foi o sangue que fez e não elas. É por isso que Paulo diz, não eu, mas a graça de Deus em mim. Não há nada naquele dia para contar a respeito do que elas fizeram, do que elas foram, porque elas creram. É óbvio que nós já sabemos porque elas creram, por causa do sangue. Elas fizeram, então, nós sabemos o que elas fizeram por causa do sangue. Só o sangue do Cordeiro que foi morto é o centro de todas as coisas. Nessa cena, você não pode terminar o que o sangue dele começou. O sangue dele começou e o sangue dele terminou. Você não pode adicionar algo que o sangue dele fez. O sangue dele fez completamente todas as coisas, em todas as pessoas, de todas as tribos, línguas, nações, camadas, que ele comprou para Deus. Está tudo em Cristo. É tudo sobre ele e o que ele fez. E tudo o que ele fez naquela sexta-feira. Quando essas pessoas de todas essas nações, tribos, são chamadas, eles se tornam o tesouro da vida delas. E tudo é delas. Só por causa do sangue. E eu acho maravilhoso quando eu estou no computador, quando eu estou aqui, quando eu estou na minha casa, quando eu vou dormir. Eu sempre oro nas minhas orações e agradeço a Deus. Eu sei, Deus, que agora, em algum lugar no mundo, pessoas compradas pelo sangue do teu filho estão sendo chamadas. Me alegra. Em vez de eu ficar perturbado com as notícias, eu sempre sei que naquele instante, não importa o que está acontecendo, parte dessas pessoas que ele comprou com o sangue dele estão sendo finalmente trazidas em todos os lugares. E enquanto eu falo com vocês aqui agora, ele está reunindo essas pessoas em todos os lugares do mundo. Eu não me importo muito, não fico animado se ele está chamando aqui em Jardim da Luz. Eu fico animado porque eu sei que ele está fazendo isso porque ele as comprou em todos os lugares, em todas as tribos. E agora, nesse instante, ele está chamando pessoas que ele comprou com seu sangue. E eu durmo em paz porque eu sei que suas ovelhas sempre ouvem a sua voz quando ele as chama. E elas vêm, não por causa delas, não porque elas são sábias ou ignorantes, ricas ou pobres, brasileiras ou inglesas, ou russas, mas simplesmente porque ele comprou de cada uma dessas coisas um povo para Deus. E se você foi chamado, então você tem todos os tesouros que o sangue dele comprou. Tudo. Você não está conquistando
Você não está merecendo. Você não está fazendo mais por onde do que outras pessoas. Todos os tesouros que Ele comprou para o seu povo, todos os seus pecados perdoados, toda a ira de Deus removida, alegria eterna no reino de Deus, sacerdotes de Deus. E sim, você descobrirá que até mesmo o seu novo coração, todas as afeições, Ele comprou com o seu sangue. Cada vez mais você fica constrangido pelo amor infinito que Ele derramou sobre você. Não é sobre você, não é sobre uma cultura, não é sobre o Jardim da Luz, é sobre o sangue de Cristo. E você ficará feliz. Ficará feliz porque sabe que nesse instante Ele está chamando essas ovelhas, quando não pela minha voz, pela voz de milhares que Ele está usando para chamá-las. E isso é tudo que importa. Não há nenhum projeto pessoal no reino de Deus, quando nós estamos de fato no reino de Deus. Não há nenhum projeto de igreja local, não é? Ele é um grande salvador, um grande amigo, um grande guia. Ele é o próprio grande tesouro. E se você foi chamado por Ele, tudo é seu, pelo sangue de Cristo. E é por isso que Ele mandou a gente continuamente não esquecer disso, tomar o cálice, lembrar, esse cálice fez tudo, ninguém mais fez nada. Ao mesmo tempo, não há nenhuma barreira para o que esse sangue comprou. Todos os homens que Ele comprou para Deus, de todas as tribos, línguas, nações, camadas sociais, níveis culturais, virão a Ele. Nenhum faltará naquele dia. E não estarão lá porque eram pobres ou ricos, inteligentes ou ignorantes, porque nasceram num país melhor ou pior. Estarão todos lá só por causa do sangue dele. Quando nós olharmos todos os redimidos e tudo que eles serão para todo sempre, nós teremos um vislumbre do que o sangue de Cristo fez no nosso mundo triste, em trevas, mas que em nenhum momento pôde ser um impedimento para que todos aqueles que Ele comprou com o seu sangue se tornassem exatamente aquilo que o Deus Pai determinou que eles fossem. Vamos ficar de pé, vamos orar. É isso que vamos celebrar na ceia depois do batismo. É isso que Ele tem feito e o que Ele vai continuar fazendo. É isso que Ele vai fazer enquanto nós estamos aqui e quando a nossa geração se for, até o último homem, a última pessoa que Ele comprou com o seu sangue ser chamada, a história vai continuar. Na verdade, você vê que a igreja é uma bênção para o mundo só dela estar aqui ainda. As pessoas só estão podendo viver a vida que elas estão vivendo: sol, chuva, alimento e todas as coisas boas que Deus está fazendo, porque Ele ainda não chamou a última pessoa que o seu filho comprou. Quando o último for chamado, não restará mais nada bom para este mundo fluindo de Deus. Só de estar aqui, a igreja é uma bênção sustentadora para este mundo. Mas o nosso anseio é que em breve, esse dia no qual João já estava, esteja finalmente diante dos nossos olhos. Então a fé será visão.